Oi, gente, eu sou Fluky e hoje eu take over Marcus Channel. Que é isso? O que tá acontecendo aqui nesse canal? Tá tudo mudando. Gente, essa aqui, ela é a Fluke. Se você tá acompanhando o meu Instagram, eu já falei pra vocês que tem uma menina tailandesa que fala português, já morou no Brasil. Louca? A little bit? Não. Como vocês mandaram uma série de perguntas lá no Instagram, como no YouTube, agora a gente vai fazer essa entrevista, esse bate-papo com a Fluke, que ela vai responder todas as suas perguntas, ok? Então fique antenado até o final, se inscreva no canal e vamos para o vídeo de hoje. Preparado, Fluke? Vamos lá. Fluke. Eu acho que sim. Gente, que loucura. Então, eu enviei algumas perguntas para vocês pelo Instagram, pelo YouTube, para alguns membros do meu clube privado, porque muitas pessoas me seguem e sabem que eu já morei na Tailândia por uns 4, 5 anos. E todo mundo me pergunta sobre a Tailândia, sobre como é morar na Tailândia. E o mais estranho foi que essa menina aqui, ela mandou uma mensagem em português e ela é tailandesa. Eu fiquei apavorado, porque eu não sabia que tinham tailandeses que falavam português. Então a gente pegou uma série de perguntas de vocês e a gente vai responder aqui no canal. Tá preparada, Fluke? Eu acho. Vamos ver o que vai dar. A gente teve muitas perguntas, a gente vai tentar responder o máximo possível. A gente teve a pergunta do Jefferson Shogun Tadayuki, que foi a mesma. Por que tu teve interesse em falar português? Então, back to 2010, eu nunca ouvi português, eu não sabia sobre Brasil muito, então eu acho que vai ser uma oportunidade para mim aprender sobre Brasil e aprender nova língua com português. Agora eu falo português mais ou menos. Então, ela morou no Brasil por um ano? Por um ano. Um ano. E o português dela é excelente. Eu moro na Tailândia há 4, 5 anos e meu tailandês é uma bosta. Meus amigos me ajudam muito com língua. Mas e como que foi o processo então? Porque antes de fazer o intercâmbio, tu podia escolher uma série de países. E por que tu decidiu ir para o Brasil? Meu primeiro choice foi Estados Unidos e segunda é Brasil. Mas eu achei agora é muito, muito bom que eu fui para o Brasil porque eu aprendi nova língua. Interessante, é sempre a primeira opção os Estados Unidos. Então aqui a Mika Yuri e Emanuel Limeira perguntaram quais foram as principais diferenças do Brasil e choques culturais quando tu chegou no Brasil comparado com a Tailândia? Nossa, o cultura lá no Brasil e Tailândia é muito diferente. É um choque. Eu fica, nossa, o que isso é? Ficar, sair e beijar com... e também com greeting, como você fala oi com outras pessoas aqui em Tailândia, nós fez assim e fala sawadee-ka. Não tem muito touchy e lá é tipo quase beija já. Então fica muito choque. Até o interessante é que eu tenho amigos japoneses que vão pro Brasil e no início até eu perguntei pra Fluke se ela ficava com medo, porque aqui o pessoal não toca, então eles só falam em sawadee-ka e não
ficam tocando ou beijando. E qual que foi a tua reação nas primeiras vezes que alguém veio te beijar? Eu tava, tipo, No calma. rosto, né? Fica, ok, agora tem que morar com isso, né? Para um ano, então tem que open your heart e go with the flow. Então, naquele tempo, depois de alguns meses, tu se acostumou, you got used to, e depois tu já abraçava o pessoal. Sim. Tu já ficou com alguém no Brasil? Não. Será? Será que não? Uma pergunta muito legal do Rodolfo Freitas. Ele pergunta o que tu mais gostou e o que tu mais odiou no Brasil. Então, primeiro, o que tu mais gostou da cultura brasileira? Nossa. Da cultura ou general? Em geral. Comidas e pessoas lá no Brasil são muito simpática e muito down to the ground, like very open to all the differences. O que eu mais odeio é quando pessoas falam mal sobre Brasil, porque Brasil para mim é como segunda casa e eu não gosto quando pessoas falam tipo Brasil agora não pode voltar, tipo assim, então, né? Eu acho que é parecido com o que eu sinto na Tailândia e no Japão. Que, obviamente tem coisas boas e tem coisas ruins também, mas é um lugar que tem bastante carinho. Então vamos para as perguntas relacionadas com o healthcare, com o sistema de saúde. Então o Anderson perguntou como funciona o sistema de saúde em caso de emergência para tailandeses. Para tailandeses principalmente. Bom, o sistema de saúde aqui em Tailândia eu acho que muito bom, porque o governo tem um sistema que chama 30 baht para todos os healthcare issues. Tipo, você pode ir para o hospital e sair com medicina, com another meet with the doctor. Outra consulta. E só tem que pagar 30 baht. E isso é por mês ou é uma vez só? Uma vez só. Cada vez. That's crazy. Acho que é muito bom. É interessante isso porque no Brasil a gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é um healthcare gratuito, só que as filas são horríveis. Então se a pessoa está realmente mal e ela demora. Doctors aqui é muito abrir para pessoas que não têm muito dinheiro. É interessante porque eu já fui no hospital aqui e quando eu tenho alguns amigos tailandeses, eles falam, vai no hospital que não falam inglês porque é mais barato. E a qualidade também é boa. E eu já fui em alguns privados e me atendem em 10 minutos, sabe? É fantástico. Se eu tivesse que comparar o sistema de saúde da Tailândia com o do Brasil, eu acredito que o da Tailândia seja melhor do que o do Brasil. Eu acho porque Royal Family também tem muito suporte com o sistema de saúde aqui. Por que tu escolheu o Brasil? Acho que eu já fiz essa pergunta anteriormente, quando eu falei tu falou dos Estados Unidos ou Brasil. E se o país atendeu às suas expectativas, if met your expectations? Não. 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 Não, porque é diferente. Para mim, já foi para o Brasil, é muito boa oportunidade para mim e eu não tenho expectativas quando eu fui lá, porque as intercambistas nós temos que abrir para diferenças e learn some new experience. Então, I have to say at the end of the year, I feel really, really good that I chose to go to Brazil. Yeah. Entendi. Então, eu quero fazer uma pergunta que é baseada na minha experiência. O meu primeiro intercâmbio que eu fiz, eu tinha em torno de 20 anos, 21 anos. E eu fui para as Filipinas. Ah, nossa.
E eu não sei se foi parecido contigo, mas no meu processo seletivo do intercâmbio, a gente tinha que escolher os países e era bem rápido. Então não tinha muito. E eles falavam, tipo, pega qualquer país e aproveita o choque cultural. Então eu fui, escolhi, naquele tempo era Índia e Filipinas. Acabou que eu dei um match lá nas Filipinas com uma empresa que eu ia trabalhar. E me joguei e fui para as Filipinas. Não sabia de nada. Eu também sabia de nada. Não sabia a língua. Não. Música, comidas, Eu cultura, estava não. completamente aberto. Vamos ver o que acontece. Verdade. E por isso que a minha primeira experiência nas Filipinas foi fantástica. Assim. O pessoal super querido. E acabei aprendendo muito também. Mas então foi meio parecido. Eu acho que o intercâmbio da maioria das pessoas é meio parecido, né? Tem os países, tem que escolher num período de tempo que tu vai. E daí tu chega lá e o pessoal começa a te beijar. E fica, nossa, que O que tá acontecendo? Ai, Jesus. Mas foi boa. Pergunta sobre segurança. O Maicon Senna. Com relação à segurança, a Tailândia é um país com criminalidade alta, assim como o Brasil? Quais cuidados a tomar na Tailândia? É possível explorar os locais à noite com segurança? Para mim, eu acho que Tailândia tem também muitos criminalidade, porque no jornal todos os dias vai ter tipo news que pessoas matar outras pessoas também. Que eu tenho que falar que não tem muito mal que aconteceu quando você sair da noite. Não tem muito violento quando sair da noite. É interessante isso, né? Porque isso é que pelo menos eu e muitos outros nômades digitais que vêm para cá é uma das coisas, principalmente brasileiros, e por isso tem um monte de brasileiro que assistem meus vídeos e querem vir para Tailândia, porque eu nunca fui assaltado, nunca me roubaram nada na Tailândia. He's lucky. I don't think so. I don't think so. Like, all my friends, todos os meus amigos é igual, eles falam, caramba. Porque no Brasil, se eu vivesse esse estilo de vida, de sair de noite para ir numa loja de conveniência, uma 7-Eleven, para comprar alguma coisa, se eu tivesse a mesma rotina que eu tenho na Tailândia, no Brasil, eu seria assaltado num ano, eu acho que no mínimo 2 vezes. Nossa. Isso nas cidades que tem uma maior concentração de pessoas. Talvez um pessoal vai discordar de mim. Some people gonna disagree. No, Marcus, it's not that bad, but that's my feeling. Experiência com o Brasil quase 10 anos atrás, eu nunca aconteceu com males. Em que cidade tu ficou no Brasil? No Tucuruí. Tucuruí? Tucuruí. Onde é que é Tucuruí? No Pará. Perto com Belém. Belém. O Chico Arévalo perguntou se a Fluke já ouviu falar dos índios. Eu já fui pro casa deles, tipo, camp. E eu acho que eu tenho rosto que similar com eles. Então agora nós vamos passar para as perguntas relacionadas com a educação. E o Carlos de Araújo, ele perguntou como é o sistema de educação na Tailândia. Então, educação aqui em Tailândia é muito diferente. Tem várias choices para pais for choosing, tipo private school, public school e international school. Então, international school vai ser tipo todos cursos em inglês, e public school é normal school that a lot of people going to join, and private school going to be a bit more expensive but more facilities for students. E tu foi para qual? Eu fui pro private school. Private school. E a minha escola é mais ou menos diferente porque nós aprendemos com projects. Então,
todo semestre eu tenho que fazer project e at the end of the semester tem que prepare presentation e exhibition para pais. Entendi. Então tu tem que fazer os projetos e no final você tem que apresentar esses projetos para... Entendi. E nesse caso então, porque no Brasil, por exemplo, a gente tem a educação até a high school, que tem a pública e a privada, e normalmente no Brasil a privada é melhor do que a pública, e depois quando nós vamos para a universidade, por algum motivo muda. E as públicas têm maior reputação do que as privadas, se for em relação à universidade. Como é que é na Tailândia? Aqui, public school é também muito famoso e private school também. Então, qualidade... School university or high school? Both. Both Okay. high school e university. Mas for university, actually yes, for Thailand will be different. The public university is better than private university. Então é o mesmo que no Brasil. Yeah. E qual universidade tu foi? Public university. Mas com international program. Então, aprender com inglês E quantas línguas tu fala? Três fluent, Brazilian Portuguese, English, Thai, and I have basic French and Russian. Just basic. Eu falei que tem umas pessoas que conseguem aprender línguas tão facilmente. Eu falo em português, espanhol, inglês, japonês. Então eu falo 4 e tô tentando aprender o tailandês há anos e não entra na cabeça. Gente, então teve o Bu, ele perguntou se existem muitos estrangeiros estudando em faculdades tailandesas. Sim, tem muitos porque public universities têm tipo exchange program para as pessoas que querem vir aqui em Tailândia e estudar com cultures e conhecer Tailândia. Então, tem vários estrangeiros estudando que vêm aqui, tipo, na Europa, e eu também conheci uma brasileira que vem aqui na minha faculdade e aprender sobre business e, tipo, ela viaja muito para todos os lugares aqui em Tailândia e eu acho que uma oportunidade para pessoas que querem aprender sobre Ásia. Então vem. Venha para a Tailândia, gente. Então, o Rogério de Paulo. Então, a infraestrutura de internet na Tailândia é bem desenvolvida? No geral, como está o desenvolvimento tecnológico no país? Tecnológico aqui, eu acho que é muito boa e muito people can get it easily and the price preço é muito affordable compared com Brasil. É porque eu acho que Tailândia é uma producer com tecnologia, com tipo parts of technologies. Então, aqui é muito boa, eu acho. A internet aqui, pelo menos, é fantástica. Eles têm, principalmente para um estrangeiro, tá lá um SIM card no celular. Aqui na Tailândia, esse processo demora em torno de 20 minutos. A gente já sai com uma linha para conexão com a internet. É sensacional. Let's talk bad about Brazil. Oh. I don't like when people talk bad about my second home. O Ricardo da Silva. Qual a melhor época para visitar a Tailândia e por quê? Depende com o que você quer visitar aqui em Tailândia, porque do norte é muito diferente com do sul. Do sul é tipo Iceland, ilhas e beaches e Phi Phi, você conhece, sim, né? Sim. E do norte vai ser Chiang Mai, Mae Hong Son, que tem mais mountains e frio, fica friozinho e depende, porque no abril é melhor se você quer ir para o sul, mas no dezembro
é melhor que você quer ir pro norte. Então, Aí só tem que cuidar a smoke season in Chiang Mai. smoke season. When is that? Do you remember? So in Chiang Mai, you have to be careful about burning seasons, which is February e April. Então, tem que Cuide-se. cuidar. Tome cuidado. Porque realmente é horrível. Eles começam a queimar as plantações em volta das montanhas, então fica uma fumaça gigante na cidade. Eles têm que usar máscaras, né, médicas para sair na rua. Então, em relação a línguas e idiomas, Rafinha está perguntando: ela achou toda a estrutura da língua portuguesa muito distante da tailandesa? Ou teve algumas semelhanças com a estrutura da gramática, ortografia, entre elas? É todos diferentes compara com tailandês, porque aqui em Tailândia nós não tem muito conjugation e gramática aqui em Tailândia é muito simples e também com tipo masculino e feminino palavras aqui não tem. E quando eu fui lá aprender sobre feminina e masculino, fica muito difícil para mim. É horrível, né? É porque não faz sentido, né, uma palavra ser masculina ou feminina. No inglês também não tem isso, né? Sim, então é muito difícil para mim. A estrutura das palavras. Porque, por exemplo, em português, tu fala: eu vou ao hospital com um amigo. E já, por exemplo, em inglês é quase o mesmo. I'm going to the hostel with my friend. Em japonês é tipo watashi wa, eu. Tomodachi to, with my friend. Ginko e, banco para. Ikimasu, vou. The structure tailandês vai ficar similar com português. É? Tem que tentar. É verdade. Porque na minha cabeça misturou tudo. Sim. Porque eu fui pro Japão e depois eu vim pra cá. E, por exemplo, na Tailândia, como é que tu fala chinelo? Chinelo. Slippers. รองเท้าแตะ Oh my god, like another one. What about like pen? ปากกา Pacá. Tá, então, por exemplo, se tu quer falar a caneta de Marcos, pacá com Marcos. Yeah. And tailandês não tem a caneta, só ปากกา não tem que E como tu fala então, eu vou ao hospital com meus amigos em Thai? ฉันไปโรงพยาบาลกับเพื่อน Pera, devagar, devagar. ฉัน Xen mulher. O homem fala ผม ผม Tá. ไป Pai. โรงพยาบาล Rampayaban Hospital. กับเพื่อน Gab with friends. fácil Good teacher. Wow, sensacional. That's true. Because also, you mix with Japanese and I mix with English as well, because you don't say like the pen of Marcus, you say like Marcus pen. yeah Lúcio Jorge, como você aprendeu o português? Tu aprendeu antes? Começou a se preparar antes de ir para o Brasil ou não? no eu tenho zero knowledge sobre português quando eu fui lá e lá tem muitos amigos que me ajudam com língua e tem curso que eu fiz tipo basic português para 4 vezes eu acho e foi muito difícil mas Então nesse intercâmbio tu estudava numa high school yes e ao mesmo tempo tu fazia curso de português. Quantas vezes por semana? 2 eu acho. 2? 2. E como é que tu aprendeu? É com amigos, porque lá na cidade que eu moro não tem muitas pessoas que falam inglês comigo. Então,
Tem que aprender português para conversar com meus amigos. É porque para vocês terem uma ideia, só uma noção, ela foi pro Brasil há em torno de 10 anos atrás, ficou um ano e ainda fala português. Esqueci muito já. Porque quando eu fiz meu mestrado no Japão, e eu morei no Japão por 4 anos, eu aprendi um pouco o básico do japonês, mas eu esqueci muita coisa. Muita coisa. E tu tá... eu sou brasileira, eu vou visitar o Brasil. It's amazing. So you know some bad words in Portuguese? Conhece umas palavras, sim, por exemplo? Mas não falo. Nossa, tu falava do pi. Cala a boca. Ah, that's not bad. Não? Não é ruim. It's like shut up. Silêncio e cala a boca. E... Mas sabe uma ruim mesmo? eu esqueci já. Puta. Sabe merda? Não. Não usa muito. Shit. Oh, okay. Merda. Merda. Merda, or you can say bosta. Bosta. Não. Nunca aprendi. No? No. Bosta is good because it's like shit. Like when you're angry. Oh shit. Like que bosta. Ok. A primeira palavra que eu aprendi é ata. Ata? Porque quando eu aprendi português, todas as pessoas falam muito rápido comigo. Então, quando eu falo ata, meus amigos vão ficar, você entende Fluke? Eu falo, não. Então, ele tem que repeat all again. Porque, E qual seria algo parecido, se um brasileiro vier pra Tailândia e ele quiser falar o ata em tailandês, tem? Tem. Como seria em tailandês? Ó. Então estão tá falando uma coisa, a gente não entende nada que estão falando. Ele fala, o Digital Entrepreneur, em quanto tempo você ficou fluente em português? Eu acho que 3 ou 4 meses para aprender basic português. Tipo, vai para a padaria e... Tia, eu quero pastel, por favor. Tem que aprender para comprar as comidas, né? I feel bad. É 3 meses. Eu acho que demorar já. I feel like bosta. I believe it's easier for some people than for other people to learn languages. Are you good at math? I was before, not now. So then you're good at math and you're not really good at language. But I'm bad at math and I'm good with language, I would say. Yeah, it makes sense because like even in Japan when I was there for 4 years, of course like my master's was in English and when I studied was English as well, but I could have tried learning more. But even here in Thailand, it's hard. And I speak 4. And I think languages is hard. Because tem que falar assim, Thai língua é muito diferente com português, porque nós tem alfabeto, nós tem tipo nosso alfabeto. O alfabeto próprio. E muito diferente com inglês também. Então acho que vai ser difícil para aprender. Eu acho que para o brasileiro o mais difícil é que normalmente nós não temos essas entonações como tem na Tailândia e na China. Que, por exemplo, tem uma palavra que é muito parecida, eu até gostaria que tu falasse perto ela do microfone, porque é o cachorro, cavalo, ma. Can you just say the ma without saying what it is? And then people gonna try to think. E depois vocês veem se é a mesma palavra ou não. Ok. Ma e ma. It's the same. O que você acha? É a mesma coisa. Então, ma é cavalo e ma é cachorro. É muito diferente, tem que aprender. E como tu falou, os caracteres tailandeses também, o primeiro que a gente aprende é o Konkai. Kokai. E parece uma galinha. Sim.
E meus amigos falavam que Thai alphabet é como macarrão. Tipo, o desenho. É verdade, é verdade. Então, o Tadayuki perguntou, falar português ajudou em que na Tailândia? Eu, pessoalmente, acho que ajudou quando você aconteceu com brasileiros e pessoas ficam surpresas quando eu falo português com ele. Mas com trabalhos, tipo, não ajuda muito. I feel like bosta. I still feel like bosta. Não. Oh my god, let's get a beer, like a chunk that gives headache. Vamos para Will Hara perguntou. Um abraço ao Will, que eu conheci ele pessoalmente no Japão. Por serem línguas tão diferentes, o que mais ajudou a aprender o português? Meus amigos e minhas famílias lá no Brasil me ajudam muito e todas as pessoas entendem que eu from Tailândia é muito longe e pessoas sempre tipo me teaching, how to say that? Ensinar coisas. Sempre me ensina coisas sobre Brasil e eu acho que pessoas é muito importante. E no caso, tu ficou numa homestay? Host com family. Uma host family? E foi boa a tua experiência? Sim, tão boas. E tu ficou esse um ano na mesma família? Eu mudou vezes. Então, primeiro 4 meses eu fico com minha primeira família e segunda outra 7 meses eu fico com outra família. E por quê? Então, Tu não gostou da primeira? não, tem que mudar. Aconteceu alguma coisa? Tu não quero mudar de família? Não. Eu até pergunto isso porque aconteceu comigo nas Filipinas. Eu fiquei a primeira vez que eu fico em host family. E eu não gostei, fiquei um mês só e saí. Porque uma das coisas, claro, tem experiências boas em host families e tem experiências não tão boas. No meu caso, quando eu fiquei com a host family, tinha vezes que eu não, por exemplo, café da manhã, eles não me chamavam para comer. Entendi. Então eu caminhava pela cozinha e não sabia se eu podia sentar, sabe? Porque eles não me chamavam. Então, tipo, tinha vezes que eu só acordava e ia pro trabalho e comia E várias vezes também, sabe? Eles não me ensinaram como é que eram as etiquetas na família. Mas eu achei horrível. Talvez pra mulher seja mais fácil, né, pessoal? O pessoal sempre protege as mulheres e a gente, homem, tem que tomar. Ó, o Guilherme. Mudando de assunto. Let's change topic. O Guilherme, qual a maior dificuldade que tu encontrou ao estudar o português? Com conjugados e gramática que é muito diferente. Os tempos, até agora o Birajara fez uma pergunta que está relacionada, que é a quantidade de tempos verbais que são essas, o presente, passado, pretérito, perfeito, imperfeito, futuro. E no Brasil tem tantos que nem a gente sabe. It's so hard. É mais interessante que tailandês e português tem algumas palavras que é muito parecido. Tipo sabonete. Sabonete. Aqui em Tailândia nós chama sabu. Sabu. E café também nós fala café. Mas e são palavras portuguesas? São palavras do português que foram adaptadas no tailandês? Como? Those words are from Portuguese or they're adapted words from other languages? They are It's similar. from Portuguese. Porque português tem muitos long diplomatic relationship com Tailândia. Mais ou menos quase
That's probably why. Provavelmente um dos motivos que os brasileiros podem vir para cá, a gente pega 3 meses como turista. São poucos países que pegam 3 meses. Então as nossas relações diplomáticas estão muito boas. Fernandes fez a pergunta: o que as tailandesas pensam sobre os homens brasileiros? São safados. Sério? Eu acho. Tipo, eu acho que brasileiros, homens, são muito. Eles sabem o que a mulher quer ouvir e always speak other sweet words. Oh, really? Yeah. Eu não sabia disso. I would say there are a lot of good Brazilian men, of course, out there. Eu acho que eles muito bom. Tipo, very gentleman, like they know how to treat women. Tu já namorou um brasileiro? Não. Não? Are you sure? Are you sure? Why you smile? Não. Nunca? Não. Nem like online? Não. Nem ficou? Não, porque Quase? tem muitos amigos que passam tempo comigo, então não preciso namorando. Mas se alguém quiser namorar a Fluke, põe um comentário aqui embaixo. De repente a gente passa o telefone dela. O Paiva perguntou para a Fluke o que a Tailândia tem que é melhor do que o Brasil e o que o Brasil tem que é melhor que a Tailândia. É difícil para mim, é porque eu acho o país tem algumas coisas que boas e são diferentes. Eu não pode falar o que tem na Tailândia que melhora no Brasil, porque eu acho que these two countries, they're such a unique countries and unique culture, e both is my home, so I cannot compare. Então, o Rodrigo Nogueira perguntou por que tem tantos nômades digitais na Tailândia. O que tu acha? Eu acho que pessoas gostam de morar aqui e porque tem cheap cost of living e tem oportunidade para fazer outra viagem e muito fácil para viajar para outro país, e também eu acho que comidas tailandesas é muito delicious. Qual que é a tua comida brasileira favorita? Nossa, tem muito. Tem todas? Todas. Não tem algumas que eu não gosto lá no Brasil. Só suco de caju. Suco de caju? Acho que eu nunca experimentei. Sério? É só uma coisa que eu não gosto. Eu gosto muito de churrasco, feijoada, farofa, tapioca, todos. Coxinha. The list go on. Ela é mais brasileira que eu. Caramba. Uau. Você já prova experimentar tacacá? É brasileira? Não. Tacacá, caruru, mini sopa. É comida do norte do Brasil? Não comi ainda. São muito bons. Mais brasileira que Marcos. E qual que seria a comida favorita tailandesa? Pra mim, é sopa com coconut milk. Tipo, green curry, red curry, yellow curry. Blue curry, pink curry. Então a última pergunta é uma pergunta bastante geral, feita pelo Luiz de Lima. Qual a visão que a Fluke tem do Brasil em relação à Tailândia em âmbito geral? Pode fazer uma pequena comparação se quiser. O que é diferente do Brasil e Tailândia? Então, tem que falar que cultural é muito diferente e comidas e pessoas é muito similar, porque tailandês e brasileiros são muito felizes, são muito open, e eu acho que
it's like something that connect me a lot with my Brazilian friends, so we don't need a lot of time to get along, so it's just like that. That's true. É verdade. Essa conexão é bastante parecido a forma como os brasileiros se tratam, os tailandeses se tratam. Até o mais gozado, quando eu estava agora no Japão estudando japonês, eu tinha uma colega tailandesa, a Min, e a gente ficou amigo na hora, assim. Sim. Porque não tem outras culturas que são mais fechadas, por exemplo, a europeia, algumas partes da Europa, eles são muito já fechados, e tem outras culturas que já podem ficar pensando mal da outra pessoa. Mas eu acredito que muitos tailandeses e brasileiros, quando recém se encontram, não ficam pensando alguma coisa mal da pessoa. Então já consegue se conectar mais rápido. Pessoal, essas foram todas as perguntas feitas lá no Instagram, e eu gostaria agora que a Fluke passasse uma mensagem final, e também se ela tem Instagram, eu vou colocar o link do Instagram dela aqui. Bom, muito obrigada pelos questions que você manda pro Marcos, e eu fico muito excited para answers all these questions. My Instagram is @mechamafluke, e agora não tem muitas fotos, mas eu vou colocar mais. Então, foi muito boas para conhecer todas as pessoas lá. Então, se ela criar um canal do YouTube, eu também vou colocar o link aqui embaixo, caso um dia ela criar um canal falando da Tailândia. É legal ver essa perspectiva de uma mulher, uma pessoa tailandesa que morou no Brasil, fala português e consegue fazer essa conexão entre esses dois países. Então, Fluke, muito obrigado. Muito obrigado. Ela é mais brasileira que todos nós. Então tá, pessoal, se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um like também, comente aqui embaixo o que você achou sobre essa entrevista, esse bate-papo com a Fluke, tá ok? Eu sou o Marcos Lucas e essa aqui é a Fluke, e nós vemos você em algum lugar do mundo. Até mais. Tchau.